Evolution in Communication, Parte 2. Para começar, a imprensa foi uma grande revolução na comunicação mundial. Em duplas, discutam e respondam. Como vocês acham que eram os livros antes da invenção da imprensa? A resposta para essa pergunta estará no texto que vamos ler nesta aula, intitulado The Printing Press and Its Impact. O que significa o título The Printing Press and Its Impact? Sabendo que press é prensa, vocês conseguem deduzir as demais palavras para entender o significado do título todo? Conhecem a palavra printing? Percebem que impact é um cognato do português? The Printing Press and Its Impact significa a prensa tipográfica e seus impactos. Considerando o que já aprendemos nas aulas anteriores do primeiro bimestre, tentem prever o que será lido, respondendo oralmente a estas perguntas. O que eu já sei sobre esse assunto? Quais informações esse texto poderá trazer? Quais são as palavras ou ideias que podem aparecer no texto? Considerando o título do texto, The Printing Press and Its Impact, leiam as palavras abaixo em duplas e tentem encontrar 8 que foram retiradas do texto que será lido. Invented, famous, medicine, history, electricity, handwritten, rare, expensive, agriculture, revolution, person, society, literacy, transportation. The Printing Press and Its Impact. The printing press, invented by Johannes Gutenberg in the 15th century, was one of history's most important inventions. Before this, books were handwritten, making them rare and expensive. The printing press changed this by allowing books to be mass-produced, making them cheaper and more accessible. This print revolution greatly influenced society, culture, and politics. It helped spread knowledge, improve education, and increase literacy. Printed books also played a key role in major events like the Renaissance, the Scientific Revolution, and the Protestant Reformation, by sharing new ideas and religious texts. Vamos começar com as respostas às perguntas que fizemos antes. Agora, leiam o texto ao lado e respondam as perguntas a seguir. 1. Como eram os livros antes da invenção da imprensa? 2. Afinal, quais são as 8 palavras retiradas do texto? Invented, famous, medicine, history, electricity, handwritten, rare, expensive, agriculture, revolution, person, society, literacy, transportation. Correção. 1. Como eram os livros antes da invenção da imprensa? Os livros eram escritos à mão, handwritten. 2. Afinal, quais são as 8 palavras retiradas do texto? Invented, inventada. History, história. Handwritten, escrito à mão. Rare, raro. Expensive, caro. Revolution, revolução. Society, sociedade. Literacy, alfabetização. Em duplas, resolvam a questão. Eliminem as alternativas erradas antes de optarem pela resposta correta. A invenção da prensa de tipos móveis por Johannes Gutenberg no século XV foi um marco na história. Sobre os impactos dessa invenção, é correto afirmar o seguinte: A. Tornou os livros mais raros e inacessíveis, restringindo o acesso ao conhecimento a poucas pessoas. B. Facilitou a disseminação de ideias e informações,
contribuindo para eventos como a Reforma Protestante e o Renascimento. C. Substituiu completamente a escrita manual, eliminando a produção artesanal de livros em todo o mundo. D. Impediu o surgimento de novos debates intelectuais ao centralizar o controle sobre a produção de textos impressos. Correção. A. Tornou os livros mais raros e inacessíveis, restringindo o acesso ao conhecimento a poucas pessoas. Incorreto. Livros eram raros e caros antes da invenção da prensa. B. Facilitou a disseminação de ideias e informações, contribuindo para eventos como a Reforma Protestante e o Renascimento. Correto. O texto afirma que os livros impressos tiveram um papel importante, K. Rowe, no Renascimento e na Reforma Protestante, ao compartilharem novas ideias. Exatamente o que nos diz a alternativa B. C. Substituiu completamente a escrita manual, eliminando a produção artesanal de livros em todo o mundo. Incorreto. Perceba que o texto diz que a prensa permitiu, allowed, que livros fossem produzidos em massa, deixando o processo mais barato e acessível. Em momento algum, o texto diz que a escrita manual foi completamente substituída. D. Impediu o surgimento de novos debates intelectuais ao centralizar o controle sobre a produção de textos impressos. Incorreto. Nesse caso, é uma questão de lógica. Se o texto nos diz que a prensa influenciou a sociedade, a cultura e a política, ajudando a espalhar conhecimento, spread knowledge, e a melhorar a educação, como ela teria então impedido o surgimento de novos debates intelectuais? Foco no conteúdo, respondendo às questões dissertativas. Em alguns vestibulares, especialmente nas provas de segunda fase, você terá que responder às questões dissertativas. Como fazer isso? 1. Seja fiel ao texto. Os avaliadores querem testar se você consegue ler e compreender o texto apresentado. Portanto, ao permanecer fiel ao que o texto diz e usar as palavras encontradas nele, você prova que conseguiu lê-lo. 2. Evite resumir as informações. Por mais que a resposta pareça longa, ao tentar resumir, você acaba pulando informações essenciais para a resposta, deixando-a incompleta. 3. Foque apenas no que se pede. Nada de escrever demais, hein? Muita atenção no que a pergunta pede. É essa informação que você precisa trazer, nada mais. Pause e responda. Como responder às questões dissertativas? Nos vestibulares, nas provas de segunda fase, você pode encontrar questões dissertativas em inglês. O que não devemos fazer ao responder a uma questão dissertativa em uma prova de vestibular de inglês? Ser fiel ao que diz o texto. Trazer interpretações pessoais. Responder apenas o necessário. Evitar resumir as respostas. Correção. Trazer interpretações pessoais. Vamos agora resolver questões dissertativas. Em duplas, respondam em português as questões abaixo. Assim que finalizarem suas respostas, comparem com as de outra dupla. Suas respostas estão completas e de acordo com o texto. 1. Comparem os livros antes e depois da invenção da prensa de Gutenberg. Quais foram as mudanças? 2. Quais os benefícios sociais trazidos pela invenção da prensa? Fica a dica. Lembrem-se, mantenham suas respostas o mais fiel possível ao texto original. Localizem as respostas, grifem o trecho e tentem ser o mais literal, sem fazer resumos ou adaptações desnecessárias. Assim vocês garantem que suas respostas sejam corretas e completas. Correção. 1. Comparem os livros antes e depois da invenção da prensa de Gutenberg. Quais foram as mudanças? Antes da invenção da prensa, os livros eram escritos à mão, raros e caros.
Depois da invenção, os livros passaram a ser produzidos em massa, ficando mais baratos e mais acessíveis. 2. Quais os benefícios sociais trazidos pela invenção da prensa? A invenção da prensa ajudou a espalhar o conhecimento, a melhorar a educação e a aumentar o alfabetismo. Increase literacy. Encerramento. Na aula de hoje, praticamos a leitura e exploramos formas de se responder a uma questão dissertativa em uma prova de inglês em vestibulares. 1. Indique no mínimo 3 palavras novas aprendidas com o texto lido nesta aula. 2. Quais eram as dicas para responder às questões dissertativas em provas de vestibulares?